Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 8,5% da população com 60 anos ou mais convive com a demência, o que representa aproximadamente 2 milhões de brasileiros. Estima-se que o país alcance 5,7 milhões de casos até o ano de 2050. Síndromes demenciais não afetam apenas o paciente, mas também seus cuidadores. A doença de Alzheimer ocupa topo da lista dos principais tipos de demência. Eu sou Maurício Martins e este é o Fala SBCD. Olá, seja muito bem-vindo ao Fala SBCD. O nosso bate-papo de hoje é sobre os desafios do cuidado das síndromes demenciais na atenção básica. E para essa conversa, recebemos o Dr. Victor Souza, formado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Geriatria pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais em Cuidados Paliativos e presta atendimento como médico geriatra na Unidade de Referência à Saúde do Idoso Santana de Assanã, conhecida como a URSS Santana de Assanã. Além de ser professor das disciplinas de Medicina de Família e Comunidade e Cuidados Paliativos na Faculdade Santa Marcelina. Dr. Victor, seja muito bem-vindo ao Fala SBCD. Obrigado, Maurício. Bom dia. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando desse tema que é fundamental e importante. Doutor, quando falamos em síndromes demenciais, do que estamos falando? Quais são as principais causas da demência em idosos? A síndrome demencial, como o nome diz síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. E é uma doença que afeta principalmente pessoas idosas. Por isso, é uma especialidade da geriatria. O que é uma síndrome demencial? O que é uma demência? Vamos colocar entre aspas, é um desaprender. Então eu vou voltar lá na infância para a gente poder explicar um pouquinho melhor. O bebê nasce, a criança vai se desenvolvendo e ao longo da vida ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar, vai aprender a amarrar um cadarço, vai depois alimentar-se, vai crescer, aprender a dirigir. E todo esse processo de aprendizagem, de conhecimento, de interpretar o mundo, saber que isso aqui chama caneca, saber que isso aqui chama paletó, a gente vai aprendendo ao longo da vida. E são as funções cognitivas. A função cognitiva é a memória, por exemplo, identificar um objeto, fazer uma função. Tudo isso o ser humano desenvolve ao longo do seu desenvolvimento, da infância à idade adulta. Falando grosseiramente, a demência é esse desaprendizagem. Então, aquela pessoa ela vai começando a esquecer nomes, ela vai perdendo capacidade de fazer tarefas que ela fazia anteriormente. E isso vai gerando problemas, porque esse idoso ele vai ficando mais dependente. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, alguns detalhes, mas eu gosto de explicar bem claramente, assim, para o leigo entender que a demência é um processo, vamos colocar assim, de desaprendizagem. Todas aquelas habilidades que nós tínhamos, que nós desenvolvemos ao longo da vida, elas vão se perdendo. Infelizmente, é uma doença crônica e degenerativa. O que isso quer dizer? Que ela não tem cura e que ela piora ao longo do tempo. Mas isso às vezes impacta, quando a gente dá uma notícia dessa. Mas é para ficar bem claro. Lembrando, demência é um termo que a gente chama de termo guarda-chuva para alguns outros nomes que as pessoas conhecem. Qual é a mais conhecida e qual é a mais falada? A doença de Alzheimer. Então, o Alzheimer é um tipo de demência. Mas nós temos também outras demências. Nós temos a demência vascular, que ela é causada por problemas de circulação no cérebro, por exemplo, após um AVC. Tem também a doença chamada de Lewy, que ela vem trazida por um acúmulo de substâncias no cérebro, que a gente chama de corpúsculos de Lewy, e que ela dá um pouco diferente do Alzheimer, porque ela afeta um pouco a parte de comportamento e de movimento. E uma que está um pouco mais recentemente, as pessoas já ouviram falar, que é a demência frontotemporal. Esta, diferente das outras, pode pegar alguém um pouco mais novo, em 50 e poucos anos. E dois exemplos mais conhecidos ultimamente é aquele jornalista Maurício Kubrusli, que era da Globo nos anos 90 e dos anos 2000, e o ator norte-americano Bruce Willis, que também está com essa demência frontotemporal, que ela atinge principalmente a capacidade de comunicação da pessoa. Elas aparecem, a gente não entende o porquê, tem um componente genético, tem alguns fatores de risco ao longo da vida, porém a gente não explica o porquê que ela acontece. A gente entende como é que ela funciona, quais são os desafios que as pessoas vão ter, porém a causa específica a gente ainda não tem. E quais são os principais desafios para reconhecer
a demência na atenção básica? Um grande desafio é a gente achar que é normal o idoso esquecer. E isso é muito comum. Ah, o velho está esquecido. Ah, o papai também já está com 80 anos, é normal esquecer. Sim, a gente entende que o ser humano ele tem um processo de desenvolvimento, ele chega num platô e a partir daí inicia o processo de envelhecimento que cursa com várias alterações degenerativas. A memória é uma delas, porém, o grande gap é o que é um esquecimento benigno, por exemplo, o que eu almocei hoje, mas lembrar que almoçou. É diferente de não lembrar que almoçou. Então, são pequenas diferenças que a gente tem que orientar aqui. Outra coisa, quando esses esquecimentos, que é o que mais chama atenção de primeiro é a memória. Como eu falei, existem outras funções da cognição, mas a memória é o mais importante, que chama mais atenção. Quando esse esquecimento impacta um conceito fundamental na geriatria e na gerontologia, que é a funcionalidade. O que é você ser funcional? É você fazer as coisas como você quer e não depender de ninguém para isso. Então, por exemplo, aquele idoso que mora sozinho, que toma os seus remédios, que vai no mercado, que faz uma comida, que paga uma conta, começa a esquecer de tomar o remédio, começa a esquecer de pagar a conta, sai de casa e se perde. Ou então ele começa a ter pensamentos que antes não tinham, por exemplo, olha, o vizinho está me querendo me fazer mal. Como assim? Não sei, ele está olhando para cá o tempo todo, as coisas aqui em casa estão sumindo, eu acho que ele está entrando aqui pegando alguma coisa à noite, ou seja, chama a atenção a algo que muda. E é fundamental e importante isso, que as pessoas, tanto os leigos, os parentes, os familiares e também profissionais da atenção primária, vamos colocar aqui o agente comunitário que está na casa todo dia, ou então quando ele vai numa consulta médica ou de enfermagem, a mudança do padrão comportamental. As demências, elas se instalam e mudam sempre o que a pessoa era. Então era uma pessoa totalmente independente, totalmente capaz, cuidava de sua vida, tomava o seu remédio, saía sozinho, se autocuidava, higiene, vestimenta, e ela passa a não conseguir fazer mais isso. Este é um ponto fundamental que diferencia a demência, por exemplo, de uma doença psiquiátrica grave, que a pessoa às vezes nunca fez, né? E a gente está falando agora mais recentemente das doenças neurodivergentes. Essas pessoas vão envelhecer e vai ser um desafio lá na frente a gente entender quais são as limitações que ela sempre teve e o que é uma limitação nova. Então sempre lembrar, eu vou voltar um pouquinho no conceito da demência, essa perda da capacidade cognitiva que piora você olhando para trás. Ou seja, há um tempo atrás ele não era assim e agora ele não consegue fazer isso. Então, eu acho que o problema é quando a gente normaliza e que esse é normal, tá ficando idoso, não consegue mais fazer, e você perde essa noção do que é realmente um esquecimento benigno e quando aquele esquecimento está afetando a qualidade de vida e a independência daquela pessoa. Doutor, o senhor falou bastante assim dos sintomas, certo? E neste caso, como é feito o diagnóstico e como os pacientes, e os familiares costumam reagir a receber esse diagnóstico? Perfeito. O diagnóstico, eles são 3 etapas fundamentais. Colher uma boa história, fazer exames e fazer testes. O que é colher uma boa história? É o grande desafio. É entender quando que começou essa perda. O que chamou atenção? O papai está esquecido, a mamãe está esquecida, ele está falando coisa nada, está variando a ideia, né? São termos que as pessoas usam, tá? Não está bem, ele está... Outro dia eu cheguei lá, ele desmontou toda a máquina porque falou que tinha um bicho lá dentro. São coisas que acontecem. Então, quando que isso começou? O que chamou mais atenção? Como eu falei da perda da funcionalidade, o que ele deixou de fazer essa pessoa? Por exemplo, nossa, minha mãe cozinhava muito bem, agora outro dia eu cheguei lá, ela fez um bolo, ficou horrível, ela não quer cozinhar, ou então... E no começo da doença a pessoa entende que ela tem essas dificuldades, sabe? Então ela começa a falar assim, eu não quero fazer. Às vezes ela não está lembrando, a função executiva é isso. Vou dar um exemplo do bolo, eu tenho que separar o seco, separar os molhados, eu tenho que misturar, eu tenho que colocar no forno, eu tenho que ver a temperatura do forno. Esses são processos que com a demência eles vão se perdendo, porque você tem que ter uma memória de trabalho
Coloquei o fermento, não coloquei o fermento? Já fiz isso, não fiz? Então a pessoa ela vê que ela está com dificuldade, ela para não querer fazer. Então é uma coisa que chama atenção. Então colher essa história, quando que começou, quais são os fatores que chamam mais atenção, se mudou, olha, minha mãe não era desse jeito, agora ela está assim, isso é importante. Segunda etapa, testes. Existem vários testes que a gente pode fazer para testar a memória, para testar a capacidade dele entender um comando, a capacidade dele entender o que está acontecendo. Vou dar alguns nomes, mas existem vários. Tem um que é o mini exame do estado mental, tem o MOCA, você tem o teste do desenho do relógio, você tem o teste de influência verbal. São vários testes para você analisar o funcionamento daquela cabeça. E aqui eu vou marcar um ponto importante, que o que diferencia, e é fator de risco para a demência também, é o nível de escolaridade. Você não pode fazer um teste que a gente faz. Num desses testes, você pede a pessoa para escrever uma frase ou para ler uma frase. Se ela não tem nível instrucional para isso, se é uma pessoa que nunca estudou, ele não vai fazer esse teste. Então, ele já tem menos pontos. A gente tem que ter essa sensibilidade. Ao mesmo ponto que uma pessoa que tem uma alta instrução, testes muito simples não vão também ser sensíveis. A gente tem que aumentar um pouco a dificuldade dos testes. Em última análise, os exames. Exames muito simples, como exame de sangue, exame de urina. Às vezes, deficiências de vitaminas podem causar isso. Doenças crônicas como hipotireoidismo, um diabetes descompensado, doença renal crônica também influenciam. Então, um laboratório simples. Então, a gente continua com essa parte mais clínica mesmo, de avaliar qual é o impacto daquela alteração na vida da pessoa, faz os testes para realmente diagnosticar e afastar outras causas. Uma causa muito comum de pseudodemência seria transtornos psiquiátricos como depressão grave, ansiedade grave, transtorno bipolar, esquizofrenia, que não foi diagnosticado na infância. Esquizofrenia não é uma doença de idoso, é uma doença da adolescência e do adulto jovem, que às vezes esse diagnóstico não foi feito em um tempo hábil e agora, no processo de envelhecimento, ele está mais desequilibrado. E o exame de imagem que a gente tem à disposição para afastar, por exemplo, um tumor ou um AVC extenso, para a gente diferenciar um Alzheimer de uma demência vascular. Com relação à recepção do diagnóstico, como toda doença, como toda notícia ruim, infelizmente nós temos esse problema, né? Primeiro, nós profissionais estamos preparados para dar uma notícia ruim. Isso é sempre muito complicado, porque você vai mexer a vida daquelas pessoas dali para frente. Bom, quando a gente efetivamente dá o diagnóstico, o primeiro impacto é esse, né? Nossa, uma doença que não tem cura, uma doença que vai piorar. Já teve casos de familiares chorarem no consultório, do idoso que ainda tem uma certa noção, porque a doença no início ele tem esses lapsos que, né, ele sabe, eu estou perdendo a memória, eu estou esquecendo. Quando ela avança, ele já não tem muito esse insight, e por um lado é até bom. Fala, a pessoa com Alzheimer, quando a doença está avançada, ela já não sofre mais. Quem sofre é quem cuida. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu acho. E então, neste momento também a gente acolhe. E esse acolhimento ele é feito por mim, na primeira consulta, e por toda a equipe, né? Eu trabalho numa unidade de referência, nós temos os profissionais que cuidam não só do paciente, mas também dos seus cuidadores. E aí é o papel fundamental também na atenção primária, que acolham, né? Que você tem grupos de acolhimento, que você possa ajudar essas pessoas também. Mas é sempre ruim dar uma notícia dessa, porque realmente a vida das pessoas muda muito com a doença. Eu consegui imaginar, mas a partir do momento que foi feito o diagnóstico e que a família já foi informada a respeito disso, quais são os próximos passos? Quais são as orientações que a família recebe, em relação aos cuidados necessários para o cuidado, né, dessa pessoa, geralmente o idoso, né? Perfeito. Primeiro, eu acredito muito no poder da educação e da informação. Eu não consigo lidar com aquilo que eu não conheço. Inclusive, é uma função cognitiva. Se eu não aprendi a fazer algo, eu não vou conseguir fazer. Se eu não aprendi a reconhecer uma coisa, eu não vou saber reconhecer, né? Qual é o nome disso? Eu não sei. Eu nunca aprendi o nome disso. Então, quando a gente tem um diagnóstico, existem expectativas, né? E a expectativa da pessoa é que o médico passe o remédio. E, óbvio, é meu papel passar remédio. E a gente entra com as medicações, a gente inicia o medicamento e já tem que iniciar um processo de informação. Então, olha, a doença ela é desta forma.
a doença tem um padrão, mas cada pessoa é uma pessoa. E a característica daquela pessoa, ela pode ser marcante com relação à doença. Exemplo, eu tinha um idoso, uma pessoa que a vida toda foi muito agitada, foi muito ativa, sempre trabalhou, sempre foi multifunção, multitarefa. Então ela tende a ser um idoso demenciado mais agitado. Querer sair, querer fazer as coisas. Então você tem que criar uma rotina que aquela pessoa não fique entediada. Porque se ela a vida toda saiu de casa sozinho, resolveu os seus problemas, trabalhou, gostava de visitar uma pessoa, visitar outra, você deixar aquela pessoa o dia inteiro sentada dentro de casa, vai dar problema. O contrário, se era um idoso ou uma pessoa muito mais tranquila, não gostava de sair, não gostava de agitação, se ela é levada para um lugar agitado, para um lugar que tem muita conversa, ou que você comece a querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ela também não vai conseguir fazer. Então, quem é esta pessoa? Então, a doença é uma só, mas as pessoas são várias. Então, em cada pessoa a gente tem que tentar entender quem ela era, o que ela gostava, o que ela não gostava e como que a gente vai ajudar a pessoa a lidar com isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que não adianta só dar remédio. Então, é orientar a rotina, manter atividades para que o cérebro fique ativo e evitar algumas situações também. Por exemplo, o confronto, que é muito comum. O paciente, às vezes, como eu falei, eu quero sair, eu vou visitar fulano. Só que ele não tem mais condição. Ele está esquecendo, ele já se perdeu uma vez na rua, alguém pode dar um golpe. A gente, infelizmente, vive num mundo, numa cidade que não está muito segura. Então, não, você não pode sair sozinho. É a primeira resposta. Não é assim que a gente tem que conversar. Não, calma, mais tarde eu vou com você, a gente vai fazer isso, vamos fazer isso aqui agora. Tentar tirar do atrito. O embate nunca é uma boa e a gente sempre tem que evitar, primeiro, o embate e segundo, entender a briga que a gente vai comprar. Eu sempre gosto de falar isso. Por exemplo, mamãe todo dia tira todas as roupas da gaveta e coloca tudo de novo. E ela faz isso umas 2, 3 vezes por dia. Isso pode te incomodar. Mas se ela está ali ocupando de fazer alguma coisa, deixa tirar a roupa da gaveta. Agora, a mamãe quer cozinhar e ela está deixando o fogo ligado. Ou então ela quer subir no armário para pegar uma coisa em cima e fica subindo no banquinho. Não, aí não pode, porque ela está colocando em risco. Não pode sair sozinha. Então, você não vai conseguir fazer com que a pessoa faça tudo o que você quer que ela faça. Porque a mente não está pensando como a nossa. Eu sempre falei isso. Não adianta você querer forçar alguma coisa que ela não consegue mais fazer. Então, se não estiver trazendo risco, deixa fazer. Mas vai bagunçar depois. Óbvio, tem pessoas que são mais tolerantes ou menos tolerantes, mas o que eu tento trazer é cuidado para não ficar se estressando demais com coisas que não têm importância. Porque aquelas que tiverem, você não vai ter força para fazer. E aí é o desafio da gente cuidar do cuidador, que é complicado. Doutor, e como que a equipe multiprofissional ela atua de forma integrada nesse cuidado? É claro, junto com o paciente, mas também com a família. Então, é fundamental. Eu falo, eu sou médico há quase 20 anos, sempre trabalhei em saúde pública e sempre trabalhei em equipe multi. Como médico de família, que eu fui por um bom tempo, depois na atenção domiciliar e agora na URSE. A equipe multiprofissional ela é fundamental para o apoio do paciente, como eu falei, o remédio é um ponto, outros pontos são as terapias e também para os familiares. A vida das pessoas mudam com o avançar da doença. É aquele idoso, aquela idosa que morava sozinho, que daqui a pouco não vai estar mais sozinho. Das duas, uma. Ou alguém vai para a casa dele, ou ele vai para a casa de alguém. E muda a conformação familiar, muda toda a estrutura e gera estresse. A gente hoje tem famílias multigeracionais, então casa que tem criança, que tem adolescente, que tem adulto, que tem idoso, e um idoso demenciado acorda de madrugada, ele pode urinar na pia, por exemplo, ele pode querer sair e na hora que não pode, uma criança chorando incomoda, um cachorro latindo incomoda, enfim. Então gera um estresse e infelizmente a sobrecarga ainda cai muito sobre as mulheres. A mulher tem esse papel de cuidadora e ela precisa de apoio. E quem vai dar esse apoio é a equipe multi.
um psicólogo, um terapeuta, grupos de apoio, a equipe entender a dinâmica familiar. O serviço social também é muito importante. Infelizmente, você abre ali um gap para vários tipos de violência. E a violência não é só, a violência física é a que menos acontece, né? Porque ela é vista. Mas as violências não vistas, infelizmente, elas são comuns. Então, a equipe toda tem que estar atenta. Tanto na atenção primária, que é quem está mais perto, quanto quem está lá na atenção secundária também. Então, apoio ao familiar, vigilância naquela família, no bom sentido, e às vezes a violência ela é feita sem perceber, e quando a gente aponta, olha, isso que vocês estão fazendo é um tipo de violência, isso não pode ser feito, a gente vai conversar, a gente vai reestruturar, e em alguns casos, infelizmente, até direcionar para algumas instituições de longa permanência. Às vezes esse idoso não tem uma família para cuidar, ou essa família ela não é continente, ou as tentativas todas elas se falham e a gente tem que estar atento. Então, resumindo, o papel da equipe é esse: apoiar, diagnosticar, acompanhar e, em alguns casos, até encaminhar para outros serviços também. Doutor, são diversos desafios, né? São. E a informação, como o senhor mesmo disse, é uma das coisas que mais ajudam neste momento. Para a gente poder encerrar, que mensagem o senhor deixaria para pacientes, familiares e os profissionais da atenção básica? Eu vou trazer aqui uma citação de São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Por mais extraordinária ação que eu possa fazer, sem o ágape, que é o amor, a doação, a caridade, não tem muito valor. Então a gente tem que ter essa sensação de fazer, a obrigação, mas também com amor, com dedicação, com paciência. E isso vale para todo mundo. Porque às vezes o idoso chega agitado para um atendimento, às vezes ele chega, a unidade está cheia de gente, aquele tumulto, aquele barulho, aquele rumor que às vezes não tem em casa, isso ele agita. Então alguém ter a consciência, igual hoje nós temos os espaços para o autista, né, que é uma sala de silenciosos, uma sala com menos, isso o idoso demenciado ele precisa disso. Por lei, o 80+, ele tem prioridade, então a gente tem que lembrar a importância, mesmo que ele não tenha 80, olha, é um idoso demenciado, horários de marcação das consultas, às vezes o primeiro horário é ruim, porque o levantar, aquela família trocar, às vezes ele acorda fora da hora, ele chega mais agitado. Então, ter essa flexibilidade em todos os detalhes, no agendamento, no acolhimento, no receber esse paciente para consulta, receber esse familiar, agilizar o máximo possível para que aquele tempo ele seja minimizado. Na atenção primária, às vezes uma coleta de exames no domicílio, visitas domiciliares também pode ajudar para a gente entender o contexto. É uma joia da atenção primária a visita domiciliar. Eu sempre gostei de fazer, porque a gente chega lá, a gente vê como é a dinâmica familiar, a estrutura física da casa, que são várias nuances que pode ter. Por exemplo, uma casa sem luminosidade, a penumbra pode piorar algum sintoma de agitação. Às vezes eu não falei desse sintoma, às vezes o idoso pode alucinar, ele pode ter visões, ele pode ver coisas, ver objetos, ver gente, e uma casa mal iluminada, ela aumenta o risco disso acontecer. Então, é um ponto, né, da gente fazer as coisas com dedicação, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é de que nós nos aproximamos mais, como seres humanos, orientar a família e nós também. Quem aqui já não foi num restaurante aí da vida, numa mesa, todo mundo com o celular na mão e ninguém conversando? Eu já escutei de idoso, a minha companhia hoje, eu moro lá, mas a minha companhia é o celular. Eu fico o dia inteiro no celular porque ninguém fala comigo, ninguém me dá atenção. Então, vamos nos reconectar. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Vamos colocar nessa situação. Hoje nós somos jovens, amanhã a gente vai estar do outro lado, amanhã a gente vai ser idoso, amanhã a gente pode ter uma síndrome demencial. Trazer esse cuidado, trazer esse carinho e essa caridade é importante para a gente poder lidar. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem. Agradecer a oportunidade de falar desse tema que eu acho tão importante. Tá bom? Obrigado. Dr. Victor, muito obrigado pelas suas informações, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do Fala SBCD. O Fala SBCD é uma produção da equipe de comunicação da SBCD que conta com convidados ilustres, assim como o Dr. Victor. E até o próximo episódio.